Se existe uma característica que a gente pode atribuir ao que chamamos de vida, é sem dúvida a ideia de movimento, de transformação. A vida social dos seres humanos também acontece numa dinâmica de contínua transformação, motivada pelas respostas que os grupos humanos dão às experiências que se apresentam em cada momento da sua existência. E existem várias filosofias de diferentes povos que tratam sobre como compreender esse movimento da vida, e da vida humana mais especificamente. Uma das formas de pensar as dinâmicas sociais é a partir das transformações provocadas por conflitos. No campo das ciências sociais, que surgem na Europa no final do século XIX, o intelectual que enfatizou a ideia de conflito foi Karl Marx. Ele estava preocupado com as transformações sociais trazidas pelo surgimento do capitalismo industrial, que produzia um tipo específico de sociedade de classes, por meio da exploração do trabalho, uma sociedade cheia de contradições essas que Marx acreditava que levariam ao fim do capitalismo por meio de processos revolucionários. Em anos recentes, os cientistas sociais descreveram outros tipos de conflitos e contradições nas sociedades capitalistas. Uma delas são os conflitos étnico-raciais, que em diversos países aparecem como fruto da violência colonial europeia. No Brasil, o processo colonial provocou o genocídio dos povos indígenas, que lutam até hoje para recuperar parte de seus territórios, e o deslocamento forçado de diversos povos africanos que foram escravizados por centenas de anos e depois declarados libertos sem nenhuma política de reparação de direitos sociais ou territoriais. O capitalismo também se fundou num regime patriarcal, baseado numa ideia de superioridade dos homens sobre as mulheres, o que provocou, ao longo do século XX, o surgimento das lutas feministas por demandas como a igualdade de direitos sociais e a autodeterminação. E no fim do século XX, fortalece-se também as lutas por reconhecimento das populações LGBT. Existe ainda um outro campo de conflitos importante que surge no final do século XX, que é o campo do ambientalismo. Ele surge da percepção de que os processos trazidos pelo capitalismo industrial estão tornando a vida inviável no planeta, tanto para os seres humanos quanto para as milhões de outras espécies que habitam a Terra. As mudanças climáticas, o desmatamento, a contaminação da terra e das águas passaram a ser tópicos de interesse das ciências sociais há algumas décadas. E é interessante a gente pensar quando um povo indígena ou uma comunidade tradicional defende o seu território face, por exemplo, à instalação de um empreendimento industrial poluente, para o empreendedor está em jogo um negócio, a concepção daquele espaço como mercadoria. Para o grupo tradicional, aquele território é um lugar de vida, onde geralmente a vida das pessoas está ligada à existência de floresta, de animais de caça e de pesca, de água limpa, de terras férteis para plantar, sem falar nos seres encantados com os quais esses grupos podem se relacionar. Nesse caso, é fácil a gente entender os conflitos ambientais não como uma luta por recursos ou por mercadorias, mas por diferentes maneiras possíveis de viver no mundo. Então, o que a gente percebe é que, na dinâmica da sociedade em que vivemos atualmente, a gente identifica uma série de contradições sobrepostas, que geram conflitos de classe, étnico-raciais, de gênero, territoriais, ambientais, que se manifestam em situações de embates, de violências, de resistências e também de criatividade humana na construção do futuro.